281. Rádio Vicência FM 98,5 MHz. Há 17 anos. O som da cidade. Em Vicência são meio-dia. Muito bem, conforme nós anunciávamos tanto pela internet quanto aqui pela Rádio Vicência FM, hoje nós damos início a uma sequência de entrevista com os vereadores recém-eleitos aqui da cidade de Vicência nas eleições passadas, 2016. Estamos recebendo hoje o Éder do Detran, eleito aqui pelo PSD. Lembrar aos ouvintes que você pode enviar a sua mensagem, nós não vamos abrir o telefone, mas você pode enviar a sua mensagem através do WhatsApp da rádio, o 999430652, ou então pelo nosso Facebook pessoal, já está aberto aqui, Samuel Cazumbá. Você envia aqui o seu recado, a sua mensagem para nosso Edervaldo e nós repassaremos aqui no ar. Lembrando que essas entrevistas começam hoje, amanhã nós teremos a presença do vereador professor Sandrão. Nós não temos nada preparado aqui, Éder, nós não temos nada programado, então vamos deixar a entrevista fluir naturalmente. Estou aqui com Éder Walter José de Oliveira Silva, ele tem 35 anos, é natural de Nazaré da Mata e servidor público estadual. Então, você quem irá acrescentar mais algumas informações a respeito da sua biografia, Éder. Boa tarde. Boa tarde, Samuel. Boa tarde aos nossos amigos, nossos ouvintes. Queria agradecer a oportunidade e dizer que é um prazer estar aqui na rádio. Sempre que precisarem e sempre que necessitar, que abrir uma oportunidade, ficarei grato de estar aqui. Como Samuel bem adiantou, sou funcionário público do Detran já há 11 anos, mas temos uma vida assim, em termos de educação, né? Eu já estudei um bom tempo. Tenho 3 segundo graus, para quem não me conhece, sou formado em científico, formado em técnico de contabilidade e também em magistério. Fiz faculdade de administração de empresas e também de faculdade de direito. Hoje eu exerço a advocacia também, é uma das minhas atividades, né, diárias, digamos assim. Muito bem, Éder, por que você resolveu se candidatar a vereador? Na minha família, Samuel, não temos históricos de político na família, e sempre gostamos, como algumas pessoas dizem, né, política às vezes está no sangue. Desde pequeno, eu me lembro ainda no tempo ainda da doutora Eva, foi a primeira eleição que eu votei e foi o primeiro mandato ali da doutora Eva, e a gente já participava. Eu me lembro uma coisa que é muito viva ainda na minha mente, aquela comemoração ali, saímos em cima do carro de som na época com a Kombi, comemorando ali a vitória, e é uma coisa que sempre participei, né, exercendo aí um direito de cidadão, um direito de ser uma pessoa política e participar das decisões da nossa sociedade. E sempre tivemos isso como assim uma coisa que nos fez bem, né? Sempre uma coisa que nos traz alegria em participar. Trabalhei como coordenador na última campanha aqui de prefeito na cidade, coordenando a campanha de Mário Ramos, e decidi me dedicar também à minha parte, questão voltar a estudar, fazer novos concursos e tal, mas a política, ela cada dia mais, às vezes você quer sair, quer se afastar, mas a vida tem dessas coisas, né? Nos jogam de volta. E vendo o clamor de alguns amigos, pessoas que sempre indagavam porque a gente nunca entrava, e até mesmo existe um ditado na política que diz: a gente entra na política por conta dos nossos amigos e não sai da política por conta de nossos inimigos. Isso é um jargão bastante conhecido, e às vezes a gente vê algumas pessoas eu digo que eu não tenho inimigos, mas tem algumas pessoas que assim se consideram de mim e dizem, porque se ele é bom, tão bom, entende tanto de política, porque ele não sai candidato para mostrar se ele tem voto ou não. Não tem 200 votos, 300 votos, aquela coisa toda. Enfim, decidimos ser candidato. E graças a Deus, Deus abençoou e fomos honrados aí com a vitória, né?
Exatamente, nós chegamos nesse ponto crucial, Éder, apesar de estarmos no início da entrevista, mas você esperava ser o mais votado da cidade? De início não, porque é muito difícil você fazer uma campanha na condição em que eu fiz a minha campanha. Eu comento em casa com meus familiares que foi uma campanha, foi uma entrada na campanha provando da parte mais ruim que você pode ter numa política. É muito cômodo você fazer uma política, você tendo um palanque, você tendo um prefeito que está ali do seu lado, lhe apresentando nas casas dos eleitores. Eu fiz uma campanha onde não tive palanque, muitas pessoas me perguntaram, como que tu conseguiste essa quantidade de votos se tu não fizesse um comício, não fez uma bandeira, não fez uma passeata, uma carreata? E eu sempre digo, primeiro, agradecendo a Deus pelo o discernimento que Ele me deu de saber visualizar e tomar decisões corretas nas horas corretas. Segundo, o apoio da família. E terceiro, uma coisa que com isso eu não contava, é a confiança que a população tem em mim. Porque não é brincadeira você ter 2 palanques na cidade, né, 2 grupos políticos na cidade. Eu era agredido tanto num palanque como no outro. E mesmo assim, a população não deu valor às críticas que foram feitas e me deram esse voto de confiança. Então, eu atribuo a essa questão a minha votação. É a credibilidade da minha família, a minha credibilidade e aos amigos que me conhecem e que não deram notícias para tantas inverdades, tantas mentiras que foram faladas durante a campanha. Então, de início, como eu falei antes, eu não pretendia ser o primeiro mais votado, mas aí, se eu não me recordo bem, eu acho que na terça-feira, na semana da eleição, a gente já tinha notícia na última pesquisa que foi registrada aqui, a gente já estava já na frente, já liderando. E isso nos deu, assim, uma confiança para que a gente administrasse bem a última semana e chegássemos a ter êxito sem ter grandes atropelos, né, no meio do caminho. Com essa sua primeira colocação, você desbanca então alguns políticos tradicionais daqui de Vicência. Então você, até mesmo nessa eleição proporcional, você acredita que também havia uma ânsia de mudança da população? Sim, veja, se você analisar os números do estado e do Brasil como um todo, vamos nos restringir aqui a Pernambuco. Você vê 70% dos prefeitos que foram para a reeleição não conseguiram se reeleger. Você tem 72% das prefeituras do nosso estado mudaram de prefeito. Vereador não dá para fazer uma análise porque a quantidade de vereador é enorme, mas aqui pela Zona da Mata, em cidades próximas, você vê, houve grande mudança na Câmara de Vereadores de Carpina, Nazaré. Então, isso é uma prova de que a população não quer mais o ser político para governar. Essa história de o cara ter a profissão, qual é a sua profissão? Eu sou político. Isso é uma coisa que a população hoje, ela não aceita mais. Ela não aceita mais esse tipo de política que o candidato se elege, passa 3 anos e meio sumido, só ajudando alguns amigos e alguns parentes, e só lembra do eleitor quando chega a eleição. Então isso ficou mais do que provado, mais do que sentenciado, foi a sentença dos eleitores. Eu costumo dizer que em Vicência especialmente não houve voto de revolta, e houve sim um voto de vingança. Foi a hora que a população parou e disse, olha, a partir de hoje a gente dá um basta. Isso é o que aconteceu. Temos ainda políticos aí, que digamos assim, políticos antigos, que cada um usa das armas que tem, já diz um ditado que quem não tem competência conta a história. Então, alguns preferiram levar para os eleitores calúnias, difamação, agressão, poucos levaram propostas. Eu me atentei somente em ir na casa do eleitor, a minha campanha foi ir na casa do eleitor, fui muito bem recebido e agradeço a cada uma das pessoas que me receberam em sua residência e debatia propostas, como melhorar a educação, como melhorar a saúde, o que a gente precisa fazer para o município. Eu sempre digo, Vicência tem uma Câmara de Vereadores, onde de um lado tem quem é situação, do outro lado quem é oposição. E não há ninguém que fique do lado do povo, ninguém debate os problemas do povo. Se tem o
o prefeito está fazendo alguma coisa errada, mas eu entendo que o vereador, antes de criticá-lo, ele deve fazer a parte dele, ele deve buscar oportunidades, ele deve mostrar um caminho. Se daí então o prefeito assim não faz, aí sim o vereador ele está credenciado para, digamos assim, enfrentá-lo no discurso, dizer que a coisa está errada. Mas antes de se criticar, antes mesmo de a gente fazer a nossa parte, isso aí é um equívoco. Levamos isso para a população, debatemos com a população e esse vai ser o meu trilho, o meu caminho a seguir ali na Câmara, é buscar solução. Não adianta a gente dizer que vereador A, B ou C, ou fulano, secretário roubou, não roubou, é feio, é bonito, leva gaia. A população não quer saber disso. Quem roubou que resolva seu problema com a polícia, quem na justiça. A população quer saber, eu tenho um problema, está faltando um médico da minha comunidade. Quem vai resolver esse problema? Então, isso é o que a população espera, não só de mim, mas dos novos vereadores que estão chegando ali na Câmara. Espera discussão e debates produtivos para o bem comum ali na casa. Muito bem, estamos entrevistando aqui o vereador Éder, do PSD, recém-eleito aí, que assumirá a partir do próximo dia 1º de janeiro de 2017. O problema que nós temos aqui agora é a internet que foi embora. Então, vamos tocar o barco para frente aí. O pessoal voltando a passar daí, escutando pela rádio. Eu gostaria de retornar aqui à questão da sua coligação, Éder, que foi até uma questão polêmica, você mesmo ressaltou aí, já que você foi eleito por uma coligação que não faz parte, era o chamado Grupo da Morte, né? No qual, pelas contas também que nós fizemos, daria para fazer 6 ou 7 candidatos, 6 ou 7 vereadores, e acabou fazendo 5. Mas como é você trabalhar com as mãos amarradas, digamos assim? Bem, Samuel, a gente tem uma coligação, realmente é uma coligação que de início não era a figura, a roupagem que foi dada no final. Tínhamos uma coligação onde tínhamos chance de fazer inicialmente 3 vereadores, possivelmente até um 4º vereador, mas aí houve alguns acordos políticos que foram feitos, junção de partidos, mudanças, digamos assim, mudanças bruscas em termos da postura que foi tomada. Não é segredo para ninguém, eu nunca fui militante da atual gestão, eu nunca concordei com a atual gestão e não me senti confortável o suficiente de estar junto. Também não me deu o direito de estar falando do gestor, de quem eu apoio em canto nenhum. Eu apenas preferi fazer a minha campanha isoladamente, já que eu não concordo seria até uma situação desconfortável para mim e até mesmo para o gestor, eu estar ao lado dele de um palanque dizendo que agora ele durante 7 anos e 6 meses era ruim, agora ficou bom, e ele dizer que não gostava de mim durante 7 anos e 6 meses, agora dizer que gosta. Então, para evitar esse constrangimento, eu preferi fazer minha campanha à parte e caminhar sozinho. Foi uma opção minha, que fique claro. Você está se identificando aí como um defensor do povo. Eu tive até a oportunidade de, pelo menos, ver você numa das festas escolares que nós fomos, até lá na Serra do Taquari, e você estava lá. Então, você também teve voz na região rural, Éder? Muito. Tem eu digo sempre que é um abre portas para mim a questão de eu ser um adepto de prática desportiva. Como todo mundo sabe, eu gosto de praticar futebol e tenho vários amigos ali, inclusive esse sábado agora fez 8 dias, jogamos uma bolinha ali no campo ali de Itaquari, junto com os amigos. É uma comunidade sofrida. Inclusive, uma das minhas propostas que vamos defender ali na Câmara é o seguinte: com relação à saúde, aqui na rua a gente tem a dificuldade de ir a um hospital, não ter um médico, mas aqui a gente tem uma facilidade. A gente tem uma estrada asfaltada, a gente tem um carro, tem uma moto, tem um vizinho que pode socorrer. Enquanto isso, nossos amigos ali da zona rural, ele tem 2 dificuldades. Além da dificuldade que nós temos aqui, ele tem a dificuldade de chegar aonde está o médico, sobretudo no período de inverno, onde muitas comunidades ficam, às vezes, digamos assim, ilhadas, não tem como chegar até a cidade. Tive ali em Sossego, por volta do mês de maio, e conversando com uma eleitora de 62 anos, ela disse: meu filho, eu saí daqui de Sossego para o Embu a pé, estava com chikungunya
e tive que ir procurar o médico lá no Imbu. É o médico mais próximo que temos aqui na nossa comunidade. Então isso faz você ver que é mais do que urgente a gente dar uma reformulada na saúde do município. A gente precisa levar. O ideal seria que toda a comunidade tivesse um médico, mas se não há recursos financeiros, nem recursos humanos para isso, a gente não tem condição de ter um médico em cada localidade, mas é necessário que a gente consiga colocar um médico pelo menos de 15 em 15 dias. Pelo menos uma vez no mês um médico vá lá e com 30 dias ele volte para fazer a volta da consulta. Mas a gente vai ter que levar o médico para a zona rural. Então isso é uma bandeira que eu vou defender. Como dito antes, eu optei por fazer uma campanha independente para não estar amarrado a ninguém. Tenho uma amizade muito grande com o prefeito eleito, com o Giga. Fomos colegas de escola, estudamos juntos. Temos uma ideia, uma história de vida parecida, pessoas que estudou, que lutou para conseguir vencer através de concurso, mas eu confio nele e espero que ele trabalhe para fazer uma boa gestão para o povo, porque aí o meu compromisso é com o povo de Vicência, independente que se votaram em mim ou não. Vicência tem aí 32 mil habitantes e só tive 971 votos, mas eu sou vereador para 32 mil habitantes e vamos trabalhar para defender. Não vou defender causa individual de ninguém, mas se a causa for coletiva, pode contar com o vereador Éder, que ele vai estar lá presente. Deve ser por conta dessa divisão de votos, porque eu também acho muito pouco os vereadores nas últimas eleições mais votados aqui da cidade não chegam a 1000 votos, né? Então, assim, há uma divisão muito grande. A gente vai deixar um pouquinho essa questão das propostas e dos projetos um pouquinho mais para adiante. E aí, ainda com relação à política, você faz parte aí do PSD, um partido que está em ascensão até mesmo nacionalmente, o qual é comandado aqui no estado pelo deputado André de Paula. E o André de Paula, inclusive, ele apoiou aqui em Vicência a candidatura, obviamente, né, do Dija, conforme é do PSB também. Qual é a sua relação hoje com o André de Paula? A relação é ótima, inclusive eu faço parte da equipe de governo ali no Detran de André de Paula. Estive com ele essa semana recentemente, conversamos bastante, e a relação é igual a antes da campanha, não teve problema nenhum. Teve situações pontuais aqui no município, algumas inverdades que foram levadas até a ele. Eu, como sou uma pessoa assim, que eu sou bem zeloso com as coisas, eu faço questão sempre de me documentar e de provar. Então cheguei lá para ele e disse que não queria nem me defender. Levei para ele algumas provas de alguma coisa e ele viu que realmente eu estava com a razão. E é aquela história, né? A verdade sempre prevalece no final. Por mais difícil que seja o caminho, sempre vai prevalecer a verdade. É o deputado André de Paula que estaremos apoiando daqui a 2 anos, juntamente com o estadual Antônio Moraes. Eu sou um camarada que eu honro a minha palavra. Quem me conhece sabe bem disso. Ele é um deputado que talvez honra a palavra ainda mais do que eu. Para você ter ideia, quando eu tive o primeiro contato com o André de Paula em 2013, quando conversamos, eu sempre trabalhava no Detran, aí ele me chamou, disse que queria o apoio e tal. Eu disse ele que apoiava. Ele queria um espaço no Detran. Por coincidência, Deus faz as coisas mesmo no caminho errado, mas Deus faz as coisas certas. A André de Paula se elegeu e chegou a comandar o Detran, né? Chegou até comandar o Detran. No dia 2 de janeiro, já no dia 1º tomou posse. No dia 2 de janeiro, Charles já me chamava no gabinete dele para honrar a palavra do deputado. Então, existem coisas que valem mais do que dinheiro. E você ter pessoas de palavra, essa é uma dessas coisas. Bom, ok. Então, como é que a gente avisa que já retornou aqui? O pessoal estava ouvindo, não está? Então, pela internet está tudo ok. Já está chegando aqui alguns recados aqui pelo Facebook. Deixa só eu abrir aqui o recado aqui. Não, mas Isabel aqui mandou uma carta, viu? Ela está dizendo aqui como eleitora e também como integrante da equipe, está aqui parabenizando você pela eleição e procurando saber aqui e falando da comunidade Mãe Rainha, a Isabel, nossa amiga Bel. Comunidade Mãe Rainha é uma comunidade que precisa de muita coisa do município, né, Eder? Verdade, Bel foi uma guerreira. Graças a Deus tivemos uma equipe muito boa, uma equipe que pelo contrário, ao invés de dar dor de cabeça, deu muitos frutos.
é uma equipe vitoriosa e que eu pretendo estar junto com essa equipe e aí fazer uma parceria para vários e vários anos. Bel, eu queria dizer para você e para os eleitores aí da Mãe Rainha que iremos trabalhar de forma vigilante, iremos estar presente no dia a dia da comunidade, que isso hoje é uma falha grande do gestor e que é uma cobrança que a gente sente isso na casa do eleitor. O eleitor sempre pergunta por que é que o político ganha e não vota nem sequer para agradecer. Quem me conhece sabe, eu gosto de fazer as coisas bem organizadas, existe tempo para tudo. Vamos estar presente no dia a dia da comunidade Mãe Rainha, vamos também fazer algum trabalho de assistência social, que deixe claro, não é uma obrigação do vereador, mas existem vários projetos aí afora, existem parcerias, existem amizades. Eu tenho vários empresários amigos aí, e que isso a gente faz também por uma questão humana, uma questão cristã, de querer ajudar o próximo. Vamos fazer trabalho social, vamos melhorar a qualidade do atendimento aí do postinho de saúde aí na comunidade, tentar diminuir um pouco o sofrimento da população. Isso são coisas que a gente vai ter isso como premissas, como
O que nós temos que fazer é, cada um dar as mãos, vamos nos juntar e ajudar o prefeito a administrar e tirar o município da crise. Então isso, para mim, é uma premissa que está acima de todas as outras. Lá na frente a gente pode, em algumas áreas que a gente foi votado, que tem algum pedido específico, que a gente se comprometeu durante o período eleitoral, que iria trabalhar para atingir aquele objetivo, a gente pode até fazer, que na verdade eu vou lutar para honrar todos os pedidos que me fizeram. Mas o objetivo hoje inicial, como você perguntou, fevereiro de 2017, é a gente trabalhar, dar as mãos, esquecer as prioridades, deixar as picuinhas de lado e arregaçar as mangas para melhorar, tirar a saúde da UTI, que é a situação que ela está hoje. Então você talvez se identifique aí como um vereador que irá trabalhar mais na área da saúde, mesmo não sendo médico nem enfermeiro. É verdade. Tá falando muito em saúde. Tá aqui de branco, quase branco aqui, né? Eu tenho a minha esposa, ela é enfermeira, mas isso é o que eu tô me propondo a fazer, eu dar a contrapartida do que os eleitores me pediram quando eu estive na casa deles. Então, disparadamente, a gente fica até assim, incrédulo, mas o eleitorado, ele pede mais saúde hoje do que até mesmo segurança. Então, apesar da gente estar aí no mar de violência, mas a maior problemática da população que eu presenciei nas casas foi questão de saúde. E que quando você vai fazer o serviço de saúde no setor privado, é um custo que é alto, não é um custo. Para uma família que vive com salário mínimo, você tira R$100 para fazer um ultrassom, você comprometeu o orçamento do mês. Então, a gente vai lutar para amenizar isso daí. Qual é o balanço que você faz da atual Câmara de Vicência? Veja, a atual Câmara de Vicência, o maior balanço foi feito nas urnas. Temos ali pessoas que tiveram a confiança do povo e não fizeram por onde, por isso não foram correspondidas na hora que vieram à casa do eleitor. Pessoas que foram omissas em algumas situações. Eu sempre disse aos professores que é uma coisa que não me entra na cabeça. Na minha pouca insignificância, no meu pouco conhecimento que tenho, mas é uma coisa que eu não compreendo, é como professores, todo ano aquela situação, há um projeto de lei para dar aumento aos professores, para votar lá na Câmara dos professores, os mesmos vereadores que sempre votam contra, mas quando chega a eleição, está lá o professor pegado com aquele vereador que há 1 ano, 2 anos atrás foi contra a categoria. Então, são coisas que, assim, que aconteceram e que poderão até acontecer, mas que eu não consigo compreender o motivo de se fazer isso. Temos hoje uma Câmara que requer que seja feita, digamos assim, uma auditoria. A gente tem que ver, tem que ter transparência naquela Câmara e já antecipando, não sei se seria uma pergunta tua, Samuel, o novo presidente da Câmara, ele vai ter que afirmar esse compromisso, se não com os outros, comigo ele vai ter que afirmar também, porque eu também fiz um curso de auditoria e vou adorar exercer uma função que desde 2004 que eu não exerço, mas vou adorar exercer ali na Câmara. Vamos auditar, vamos ver o que é que acontece ali dentro e por que não há transparência. Hoje, se você consultar o portal de transparência, você não tem as informações atualizadas da Câmara de Vicência. Então, isso é independente de prefeito, de vereador, de presidente, é um trabalho que eu entendo que é uma obrigação minha, 971 pessoas votaram em mim para isso, para a gente dar transparência e mostrar o que é feito com dinheiro público. Quem quiser viver do dinheiro público, que o faça de forma digna e correta. Se alguém, independente de quem seja, passou os pés pelas mãos, eu não tenho problema nenhum em dizer que ele está errado e tomar as providências cabíveis. Que hoje, uma coisa temos certeza, temos uma Câmara de Vereadores omissas. Toda reunião existe uma denúncia. Ninguém formaliza a denúncia. Você pega o microfone ali naquela casa, denuncia que tal Vicência Prévia, não sei o que. Saúde, educação, o dinheiro da merenda. Você tem denúncias ali até de compra de voto, mas você não vê ninguém formalizar nada. Então são palavras que são jogadas ao vento e que não tem efeito nenhum. Se o eleitor vota no vereador esperando que ele fiscalize o executivo e ele é omisso na fiscalização, então
esse vereador ele não merece ter a contrapartida do eleitor, ele não merece o voto do eleitor. Então, hoje temos uma Câmara de Vereadores omissa. Essa é a verdade. Você faz esse balanço da atual Câmara e o que esperar da próxima? Veja, inicialmente, é até uma coisa que nas redes sociais, né, o pessoal sempre pergunta, discussões acerca disso. Inicialmente, eu estava me propondo a ser presidente da Câmara de Vicência, só que, como eu disse no início da reunião, existem algumas coisas que o dinheiro não compra, e uma delas é um homem de palavra. Tive muitos eleitores que estão me ouvindo agora, vai recordar quando eu cheguei na casa deles e disse que eu não iria viver de política. Eu iria continuar trabalhando, iria continuar advogando e não iria viver de política. Pois bem, quando começamos aí as articulações para a presidência na Câmara, tínhamos ali o apoio ali de Moisés, o pessoal do PTB e tal, mas aí, em uma consulta feita ao jurídico lá do Detran, eu fui informado de que o cargo de presidente não é o de vereador é compatível, mas o de presidente, ele é incompatível com o exercício da função, como também no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, é uma das causas que deixa um advogado impedido de exercer suas atividades. Então, honrando a palavra que eu dei na Casa dos Eleitores, eu saí da disputa e hoje temos a única chapa que tem formada hoje, pelo menos extraoficialmente, mas que já foi assim divulgada, do vereador Josenildo Amorim, junto com o Jorge na nossa secretaria e eu compondo a outra secretaria. Então essa é uma chapa que eu vejo que é a que vai prosperar e que realmente vai se destacar. Compromisso do vereador Josenildo Amorim, talvez quando ele chegar, ele vindo aqui à entrevista, ele, melhor pessoa do que eu, ele vai falar, mas é uma pessoa que se comprometeu em dar transparência àquela casa e é uma pessoa também que se comprometeu a devolver aos vereadores os cargos de assessores que foram tomados, né? Uma forma legal, mas injusta, foram arrancados dos vereadores. Então é um compromisso do vereador Josenildo Amorim de dar transparência e de devolver aos vereadores os cargos de assessoria. Tudo dentro do programado aqui, nós programávamos essa entrevista para durar aproximadamente 40 ou 45 minutos, e aí conforme a rádio faz as entrevistas antes das eleições e deixa aquele espaço para que o candidato possa dar o seu recado à população, então a gente inverte agora o caso e fica aí o espaço então para você